para o jogador tem metade dos direitos econômicos, ele devolveria 6 milhões para o Corinthians, ou para o Palmeiras, ou para quem quisesse contratar. O Corinthians não tem os 12 na mão, né? Agora, o Corinthians foi atrás sim, embora durante todo esse período tenham dito que não, o Corinthians fez consulta, tem a situação do Albirex lá em Niigata, né? É uma situação que está na FIFA, que o jogador tinha contrato ainda com os japoneses quando acertou com o Atlético Paranaense a volta ao futebol brasileiro. A FIFA ela não impede que o cara continue jogando, mas se amanhã a decisão for favorável ao Atlético, ok. Se for favorável aos japoneses, o Atlético Paranaense vai ter que pagar uma grana para os japoneses. Então, o departamento jurídico do Corinthians também analisou essa questão, né? Você imagine, em meio a esse problema de não ter tanto dinheiro para investir, contratar um jogador, além de ter que pagar aquilo que é do Atlético e aquilo que é do jogador, ainda tem que pagar alguma coisa para a FIFA, né, para o Albirex via FIFA. Então, vira uma baita confusão. E é engraçado que o Palmeiras, que chegou a ficar muito próximo também e tem dinheiro para investir, nesse momento meio que está naquele compasso de espera, né? Esperando para saber o que vai acontecer. Talvez por causa da situação do Albirex aí, né? O Duílio Monteiro Alves, dirigente do Corinthians, deu uma declaração sobre o caso Rony. Vamos ver. Primeiro, é verdade, ele esteve comigo e conversamos outras vezes também no início de dezembro. No início de dezembro, só para explicar desde o início essa negociação. No início de dezembro, nós procuramos o Atlético Paranaense para saber as condições e se teria interesse em negociar o atleta. Foi-nos passado os valores e o Corinthians não fez proposta ao Atlético por entender os valores muito altos. Posteriormente a isso, foi passando o tempo, foi colocado que existia uma disputa entre Palmeiras e Corinthians, que não é verdade, porque o Corinthians jamais fez qualquer tipo de proposta. Mas nós, lógico, como é a minha obrigação aqui no Corinthians e o tamanho que o Corinthians buscar tudo que tem de melhor no futebol mundial. E o Rony é um grande jogador. A gente entende que para o Brasil e o campeonato que ele fez, a forma que os títulos conquistados, por ter trabalhado já com o Thiago, seria um nome que poderia nos interessar. Nunca negamos que a gente busca um atacante nessa posição, com essas características, mas jamais fizemos proposta ao Atlético e entramos nessa disputa. Ele esteve aqui para a gente saber as condições se havia mudado alguma coisa em relação à conversa de dezembro. E foi nos explicado que não, que era a mesma situação e ainda que existia uma confusão aí entre eles. Foi somente isso e paramos aí novamente, né? Não seguimos. Quer dizer, o Corinthians nunca fez qualquer proposta pelo Rony? Não, o Corinthians não fez nenhuma proposta. Fizemos sondagem sim, isso já confirmei algumas vezes. Mas, infelizmente, entendemos aí que o valor é muito alto e o Corinthians não caminhou com o negócio. Agora, não só o Rony também, Benja, é importante deixar claro que a gente aqui, na nossa função, a gente tem que buscar o que existe de melhor. Então, eu recebo diariamente aqui, ou por telefone ou pessoalmente, dezenas de empresários para falar de centenas de atletas. E a gente está nessa busca, né? A gente tem que ver o que existe no mercado, saber a situação, até para saber se é possível iniciar uma negociação ou não. Ok, a entrevista hoje foi no Fox Sport Rádio, ao Benja, né? E o nosso Fábio Sormani participou aí do bate-papo. O Corinthians dizendo que nunca fez proposta. Então, o que o Duílio falou hoje pra gente foi exatamente isso. Inclusive, na semana passada, o Carlos André, Dr. Carlos André, que é o advogado do jogador, né, do Rony, esteve no CT do Corinthians. Foi lá conversar com o Duílio. O Duílio admitiu, ele contou isso aí ontem pra gente, o advogado, e hoje o Duílio reconheceu isso, afirmou que de fato aconteceu. Estão conversando. Proposta, segundo ele e segundo o Carlos André, até agora não foi feito. Palavras deles, não foi feita proposta do Corinthians pelo jogador. O que o Carlos André nos disse ontem é que o Corinthians está esperando um aporte financeiro, muito provavelmente do BMG. O Duílio dá a entender isso aí na entrevista, que o BMG é um parceiro, estão fazendo tudo. Até eu pergunto para ele se ele não temia depois o que aconteceu, o caso Crefisa no Palmeiras, que o Palmeiras foi obrigado a devolver o dinheiro para a Crefisa. Ele falou que não, está fazendo tudo certinho e tal, a PAC não tem esse problema, mas de qualquer maneira é um empréstimo. Estava conversando com o advogado do Rony, Dr. Breno Tanuri. Falei, doutor Breno, pode ter investidor
trabalhando em clube, dando dinheiro para clube? Falou, pode, não tem problema nenhum, você só não pode colocar o cara como dono dos direitos econômicos do jogador, não pode. Falei, como é que esse dinheiro entra no clube? Por empréstimo, ou então por doação. Se for doação, você tem que pagar imposto. Se for empréstimo, você vai ter que pagar o cara lá na frente. É o que o Palmeiras fez com a Crefisa. Exatamente, tanto é que o Palmeiras está pagando, e um conselheiro palmeirense, amigo meu, me disse o seguinte, depois nós vamos falar do Palmeiras, né? Até maio não tem dinheiro no Palmeiras. Até maio. Até maio não tem dinheiro no Palmeiras. E eu tô agora, ele me disse isso, e eu estou esperando ver o que vai acontecer nessa história do Rony. Porque se contratar o Rony, então tem dinheiro. Por enquanto não tem nada. dinheiro. Então, basicamente, João, é isso. E aí tem um problema de negócio entre Atlético e o jogador, Atlético Paranaense, porque, segundo o Dr. Carlos André estava explicando, há um acordo deles de 50% do dinheiro que entrar, se exceder o valor de 2,5 milhões de euros, que foi o que pagou. Se for menos, aí recebe só 1 milhão de euros. Só que, segundo o Carlos André, o Petralha, presidente do Atlético, falou que vai pagar $1 milhão dessa proposta de 6 milhões. Eu disse, não, isso não quero. E ele foi claro ontem. Se não for assim, vai ficar lá, 1 ano e meio de contrato, fica. Vai jogar no Sub-23, joga. Quer botar no Sub-15, bota. Vai ficar lá. Fica lá. Fica lá, não vou fazer negócio. Agora, mas vai acabar chegando a uma coisa. Qual é o problema de falar que tentou o jogador e... Eu não consigo, às vezes, entender alguns dirigentes. Estou falando do Duílio, não estou falando de todos, tá? Mas o que sondou, tentamos, fomos atrás, não dá, o Albirex tem um problema, o Atlético tem um problema com o Albirex na FIFA, aí vai tocando o negócio. Qual é o problema? Não tem. O problema é simples, o medo é tomar o chapéu, né? Exatamente. Falar que tentou e não. É isso. Orgulho. Amanhã o Palmeiras anuncia. E aí o Corinthians não vai querer assumir que... Mas esse problema do Albirex não respinga nem no Palmeiras e nem no Corinthians. Porque esse problema do Albirex e FIFA tem a ver com o Atlético Paranaense. Eu conversei com o Dr. Tanuri. Essa é a versão dele. Ele falou, olha, esse problema tem a ver com o Atlético Paranaense. Se houver um ganho de causa aí para o time japonês, o Albirex, quem tem que pagar o Albirex é o Atlético Paranaense. Suponhamos que ele seja negociado com o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Ah, não, ele foi para o Corinthians. Idem. O Corinthians também não tem nada a ver com isso. Muito bem. Atenção. O Rony está aí. O Corinthians diz que não fez proposta e tal. O Palmeiras está de olho, mas por enquanto ele fica no Atlético Paranaense. Vamos falar de um jogador mais acessível para o Corinthians. Que tal Johnny Gonçalves? Tupapá. Que brilhou no Júnior Barranquilha, né? Chegou até a final de Copa Sul-Americana, veio para o Fluminense e agora foi para o Benfica de Portugal. Só que é o seguinte, o treinador lá do Benfica, o Bruno Lages, já declarou que ele não será aproveitado nesta temporada pelo Benfica. Ele não tem espaço lá no grupo. Então, o Benfica pensa em emprestá-lo. Apuração da produção do Fox Sports, que falou diretamente com o representante do jogador. E aí, clubes brasileiros estão de olho nele. Internacional de Porto Alegre e Corinthians. Corinthians está de olho no Johnny Gonçalves. Pode não pintar o Rony, mas pode pintar o Johnny Gonçalves. Que tal, Tetra? Fala, Zinho, Johnny Gonçalves. Olha, assim, o Corinthians não tem a parte financeira, por isso ele não consegue entrar nas disputas, às vezes nem assume que está na disputa, pelo que o Eugênio falou e o Quesada disse. Na frente, o Michael foi para o Flamengo. Mas o Corinthians também tinha interesse, também estava tentando. Eles admitiram que tentaram. E a mesma coisa do Rony, gira no mesmo patamar aí de valor, 7 milhões de euros, que o Corinthians no momento não tem para brigar com, no caso, o Michael com o Flamengo, e agora o Rony, que não é só nem o Palmeiras, né? Esse imbróglio todo aí de que o representante do jogador diz, que o jogador tem 50% do passe e que tem que passar 3 milhões para o Atlético Paranaense já não diz que não, só é $1 milhão. Então, essa diferença que está pegando também para qualquer time contratar o atleta. E aí, pensando numa situação de menos investimento para o Corinthians, o Johnny Gonçalves, sem dúvida, e é um jogador que sabe jogar pelo lado do campo também, e também joga como uma opção de primeiro atacante ali. Ele jogou no Fluminense também, um pouquinho mais centralizado. Não é aquele centroavante de área só, mas faz também essa função. Eu acho uma
que é uma boa opção para que o Thiago Nunes busca mais um atacante, mais um jogador que dá essa condição dele utilizar pelo lado, ou pode jogar com 2 atacantes mais centralizado. O Johnny pode jogar com o Bocelli, os 2 mais na frente. Fazer um 4-4-2 mais clássico, né? Com 2 atacantes se completando ali. Ele tem essa característica, pode jogar assim, muita força, às vezes ele até passa da bola, muita velocidade. Às vezes, assim, ele faz uns gols. Corre mais que a bola, faz os gols maravilhosos, mas daqui a pouco a bola também atrapalha ali, ele se atrapalha. Mas eu gosto, cara. No Fluminense, com todas as dificuldades do Fluminense, ele fez vários gols. Foi um atacante importante para os momentos que o Fluminense, principalmente no comando do Fernando Diniz, né? Ele se destacou. É uma opção para o Corinthians, que tem essa dificuldade financeira. Se essa possibilidade existe, pega. Muito bem. Eu estou vendo meu amigo Eugênio ali, o Eugênio está se balançando na cadeira o tempo todo. Eu conheço, quando ele está assim, é porque... O que foi, Eugênio? Johnny Gonçalves. Futebol tem umas coisas inacreditáveis, né, João? O cara foi para lá agora. Inacreditáveis. Como é que o Benfica contrata o cara e fala assim, não tem chance do time? Por que contratou? É inacreditável. Fiorentina com o Pedro, não dá para entender. Também. Mas o Pedro ficou lá 6 meses, eles tentaram, botaram no jogo, no outro, chegaram à conclusão de que, não dá. Esse cara nem jogou lá. Não jogou e não vai jogar contra. Claramente, foi alguém colocado lá por um empresário. Claramente. E isso não é futebol brasileiro, não. Futebol português. Sim. O empresário chegou lá assim, tem um jogador aqui, coloca aí, contrata aí. Não, mas não tem lugar, mas contrata do mesmo jeito. Diz que está indo bem. Engraçado, esse cara ano passado, sei lá, setembro, outubro, por aí, começaram as notícias. O Johnny Gonçalves não fica no Fluminense, já fechou com o Palmeiras. Isso, Atlético Mineiro. Aí depois, Johnny Gonçalves não vai para o Palmeiras, vai para o Atlético Mineiro. Isso. Aí não foi para nenhum lugar, aí foi para o Benfica, e agora não vai ficar no Benfica. Eu não quero mais nada. Eu acho até um bom jogador. Mas o Corinthians está precisando de alguém de lado de campo, não está precisando de homem de área. Ainda bem se fechar com o Johnny Gonçalves, porque como homem de área não tem o mesmo rendimento. E pelo lado ele vai bem. Tem força, tem velocidade, tem alguma habilidade, mas não é o artilheiro. Eu, ano passado, estava fazendo um levantamento antes de terminar o campeonato, porque o Fluminense perdia muito gol. O Fluminense tinha um volume imenso de finalizações, mas o número de gols era pequeno. E eu estava vendo, àquela altura, ainda faltavam, sei lá, umas 10 rodadas para terminar o campeonato, algo assim. O Johnny Gonçalves tinha 88 finalizações e 5 gols marcados no campeonato. Que isso? No mesmo Fluminense, o Pedro tinha os mesmos 5 gols em 25 finalizações. É outro patamar, realmente. Então, assim, ele não é o homem da última bola. Não é. Eu acho que ele vai bem pelo lado do campo e ali ele pode ajudar o Corinthians. Muito bem. Mas é muito estranha essa situação. Tá aqui, não tá, vai para lá, vai para colar. Tudo joguete de empresário. E a gente cai. E estamos falando do volto a falar, um time de ponta da Europa, né? O maior de Portugal, junto com o Porto. O Pedro fez 4 jogos na Fiorentina. 4 jogos. 4 jogos. Como é que você avalia alguém com 4 jogos? É verdade. Não tiveram paciência. Que é? Gente, é o caso do Johnny Gonçalves, é o caso do Pedro. Durante toda essa tratativa do Pedro, Flamengo e tal, eu falei assim, não acredito. Não é possível. Mas é o que o Eugênio falou. Isso é coisa de empresário, não é possível. Já viu falar num negócio chamado ponte? Ponte. Vai para lá para depois vir para cá. Porque o impacto... Você imagina, imagine se ele sai direto do Flu para o Fla. O cara arrancava a cabeça dos dirigentes do Flamengo e ele teria a cabeça arrancada também. Então, sai do Fluminense, vai para outro lugar, não é aproveitado e volta para onde? Para o Flamengo. Isso está mais na cara do que os olhos. E o Johnny? Não, o Corinthians precisa de um cara para ponta, né? Tentou o Michael, não conseguiu. Tomou o chapéu do Flamengo, não pode falar isso. Está tentando o Rony. É mais caro. Mais caro. O Ione é o seguinte, o Ione foi por 2 milhões de euros lá para o Benfica, né? Quantos? 2 milhões de euros. É mais acessível. Só que aí, por empréstimo, o Corinthians pagaria, ou o Internacional pagaria só o valor do salário, 700 mil euros por ano. Isso vai dar 290 por mês, 290 mil reais por mês. Acho que tá no orçamento, né, Cassaro? Dá para pagar isso aí. Assim, a Fielfox ficou empolgada? Você conversou com os integrantes da Fielfox? O Corinthians não tem um jogador como o Johnny Gonçalves. Ele é bom jogador, rapaz.
Eu traria. É? Eu traria. Agora, como vai pagar, aí o problema do Corinthians, né? Se vira, né? Mas eu tenho a impressão de que esse dinheiro aí cabe no orçamento corintiano ou não? Eu sei que você não é contador e tal. Cabe. O Corinthians tem dinheiro, né? É que eu não